Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, aqui no programa Caminhos do Espiritismo, trazendo para vocês um pouco do Laboratório de Allan Kardec na Revista Espírita. E hoje estamos com um artigo da Revista Espírita de 1860, basicamente no mês de outubro, chamado Os Espíritos Puros. Quem redigiu esse artigo é um espírito chamado Georges, e ele nos traz importantes considerações sobre essa categoria muito pouco explorada por Kardec. Quem pega lá o livro dos Espíritos e que Kardec coloca, a gente percebe que ele se aprofunda nos espíritos imperfeitos e fala pouco dos espíritos mais elevados. Por que isso? Por que será? Vamos falar um pouco, então, sobre esse texto em que o Espírito Jorge nos traz. Os espíritos puros são aqueles que, chegados ao mais alto grau da perfeição, são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus. O esplendor infinito que os envolve não os dispensa de serem úteis na obra da criação. As funções devem preencher correspondentes à extensão de suas faculdades. Esses espíritos são os ministros de Deus. Sob suas ordens regem os mundos inumeráveis, dirigindo alto os espíritos e os humanos, que estão ligados entre si por um amor sem limites, e esse amor se estende sobre todos os seres que procuram atrair para se tornarem dignos da suprema felicidade. Deus se irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens. Eles o veem sem ser cegados por sua luz. Sem ser cegados por sua luz. Então, aqui a gente tem uma breve descrição da atuação desses espíritos por conta da sua elevação. Então, são mais próximos de Deus que nós temos e que estão num patamar de bastante evolução e com o qual nós devemos ter a noção para não acharmos que estamos indo além ou que achamos-nos injustiçados. E, é claro, existe uma forma de comunicação entre eles e Deus para que haja a devida aplicação das suas leis. E, é claro, lembrando que todos nós atuamos na cocriação, dentro da obra do Criador. Mas, de qualquer forma, isso somente é possível de acordo com essas possibilidades. E, é claro, a gente percebe isso por meio das orientações desses irmãos que atuam mais próximos de Deus. E aí nos diz o George: sua forma é etérea, e eles nada mais têm de palpável. Falam aos espíritos superiores e lhes comunicam a sua ciência. Tornam-se infalíveis. Em suas fileiras é que são escolhidos os anjos da guarda, que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais e os recomendam aos espíritos superiores, que os amarão. Estes escolhem entre espíritos de segunda ordem, e aí lembramos que segunda ordem são espíritos que são bem elevados, mas que não necessariamente estão nessa categoria de espíritos puros, os agentes de sua direção. Os espíritos puros são iguais e nem poderia ser de outro modo, pois só são chamados a essa faixa após terem atingido o mais alto grau de perfeição. Há igualdade, mas não uniformidade, porque Deus não quis que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Os espíritos puros conservam sua personalidade, que apenas adquiriu a perfeição mais completa em relação ao seu ponto de partida. E ao final, George diz o seguinte: não é permitido dar mais detalhes sobre esse mundo supremo. E sabe por quê? Porque ainda temos muita dificuldade de entender. Nossa, vocês imaginam um mundo tão elevadíssimo e determinadas funções que hoje não teríamos condições de entender. Se pensarmos que em nossa história temos profissões, atitudes que já foram esquecidas, vocês imaginem de categorias em que há espíritos tão elevados, mas tão elevados, que nos escapam, inclusive, os sentidos para entendermos, porque nós ainda estamos muito voltados para o terra a terra. O melhor exemplo que a gente pode dar é podemos dizer hoje, uma história criada a partir da obra Nosso Lar, de André Luiz, de que quando você está nessa colônia, você adquire bônus hora. Esses bônus hora são uma forma de você demonstrar uma certa filosofia capitalista existente no mundo espiritual, de maneira suposta. E por que digo de maneira suposta? Porque a gente só tem essa informação em Nosso Lar. Não temos notícias em Kardec desse tipo de estrutura.
Então, ficamos numa situação, existe ou não existe? A gente fica meio discutindo o sexo dos anjos, se a gente coloca isso a ferro e fogo. Então, o ideal mesmo é que a gente procure pensar e levar em conta que a gente ainda tem muito a aprender, a gente ainda tem muito a conhecer. E o nosso papel principal aqui, neste momento, é nos dedicarmos a uma evolução espiritual terrena. O planeta precisa evoluir e nós precisamos estar num patamar de entendimento e compreensão para saber lidar melhor com essas situações. Com o desejo, principalmente, de chegar a esse patamar em que nós não teremos essas diferenças. Como disse o próprio Espírito aqui, há igualdade, mas não uniformidade. Porque há uma tendência nossa de tratar todo mundo igual, como se todo mundo uniforme, mas não é. E apesar de todos os espíritos puros terem a mesma função, cada um tem uma história distinta. Se passou por mais ou menos sofrimento, se passou por mais ou menos tempo para chegar até lá, pouco importa, eles alcançaram esse patamar. E nós estamos nesse processo para chegar lá. Mas para chegar lá, que seria esse reino de Deus tão pensado e tão inspirado, que a gente pega lá na Bíblia, especialmente nas palavras de Jesus, ou atribuídas a Jesus, bem como também em outras obras, como nós vemos nessa visão fraterna que o marxismo procura trazer para a gente, de todo mundo ser igual, de olhar o outro como irmão, também é um patamar que nós almejamos e devemos lutar para que isso aconteça. Sem esses preconceitos e diferenças de classe. Mas sempre lembrando que todos estamos no mesmo patamar de serem a mesma origem e terem o mesmo destino. No caso aqui, tivemos uma brevíssima noção do que é ser um espírito puro. E, além disso, eles estão num patamar tão elevado que as funções deles escapam aos nossos sentidos. Quem sabe comandar uma galáxia, quem sabe comandar um universo, a gente mal governa nossas próprias vidas e já quer entender as outras coisas. Mas é importante que a gente entenda para a gente saber também que a gente pode vir a chegar lá em algum momento. O que a gente não pode fazer é achar que estamos injustiçados por estar ainda em um patamar tão inferior, espiritualmente falando. E aí, a gente encerra esse texto lembrando que aqui nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, em que diversas formas de espiritualidade dialogam nos diversos programas aqui presentes. E, é claro, sempre com a qualidade que a gente é possível fazer e sempre com o objetivo de trazer esse diálogo com todo mundo. Mas também pedimos para lembrar que, se possível, curta e compartilhe este vídeo para que possamos aumentar nosso alcance, nossos algoritmos não são muito favoráveis a canais como os nossos. E lembrando também que dentro do âmbito da doutrina espírita nós somos os SEJUs, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, que tem diversos grupos de estudo, especialmente voltados, baseados no WhatsApp, e ali nós todo dia aprofundamos um determinado assunto. E todas as terças-feiras nós temos uma live voltada para essa conversa, voltada para esse objetivo de conversarmos entre nós e aprofundarmos estudos para que a gente consiga traçar maneiras de finalmente alcançar a justiça social em nosso planeta. Esses livros são escolhidos democraticamente e, além de tudo, temos um grupo voltado exclusivamente para o estudo das obras de Allan Kardec, além de outros voltados para temas específicos, como raça e etnia, diversidade sexual e o Esperanto. Mas agradecemos a presença de todo mundo. Fique aqui o convite para estarmos aqui, passear pelas playlists para vocês conhecerem os nossos estudos anteriores, especialmente das obras chamadas obras fundamentais da doutrina espírita, estudadas nos primeiros tempos em que nós estivemos aqui no canal Paz e Bem, e do mais também. Forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, e até a próxima.